Oi gente, meu nome é Cibele Paixão, esse é mais um vídeo do meu canal e agora nós vamos começar mais uma aula estudando para o concurso do IBGE Efetivos. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês conforme possível nos comentários ou nos próximos vídeos. Lembrando para vocês, pessoal, que eu não sou professora, tá bom? Eu estou estudando, colocando aqui a minha rotina de estudos aqui no YouTube para ajudar vocês, para vocês acompanharem e a gente se incentivar, né? Eu incentivo vocês, vocês me incentivam a estudar para esse concurso do IBGE. Então é isso, vamos estudar. Já vai deixando seu like, tocando o sininho de notificações, se inscrevendo nesse canal, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue lá e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então agora vamos começar aí a nossa quarta aula, né, estudando para o concurso do IBGE. Como vocês perceberam, hoje eu não consegui colocar o meu rostinho aí. Eu não sei o que aconteceu, quando eu coloco o FaceTime, que chama, né, para me filmar, e assim que eu abro o arquivo do IBGE, aí a câmera tá ficando desligada. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu já perdi bastante tempo hoje tentando resolver esse problema e não consegui. Então, como já está ficando bastante tarde, eu prefiro deixar para resolver isso outro dia. Então, provavelmente na próxima aula eu consiga colocar o vídeo aí novamente, tá certo? Por enquanto, o que é mais importante para vocês é estudar. E esse capítulo de hoje, eu considero ele muito importante mesmo. Como eu falei para vocês, nós começamos estudando aí no primeiro capítulo, a gente viu uma breve história sobre o IBGE e vimos também qual é a missão, a visão e os valores do IBGE, né? Aí nesse primeiro capítulo, eu pedi para vocês marcarem o que era realmente importante. No capítulo 2, nós vimos a estrutura do IBGE, foi aquilo que eu falei para vocês. Tanto em relação ao 2 quanto o 3, que foi a última aula que nós tivemos, são capítulos que eu não considero tão importantes, né? Eu considero muito técnicos. Inclusive, teve até um comentário de uma inscrita aqui do canal que falou que no último concurso do IBGE, a FGV colocou lá um anúncio, né, falando que esse capítulo 2 não seria cobrado. Ela não falou nada em relação ao 3, mas acredito que o 3 também não, tá, gente? Eu acho capítulos muito técnicos, mas o capítulo de hoje não. O capítulo de hoje é bem diferente, porque é o capítulo que fala da diretoria de pesquisas e os seus produtos. Então, diretoria de pesquisa, como nós vimos na estrutura do IBGE, é uma das diretorias do IBGE e os seus produtos é o que ela faz, tá certo? Então hoje nós vamos começar nesse capítulo. Mais uma coisa importante para vocês é que eu vou dividir esse capítulo em dois. Ele é um capítulo muito grande, eu estou percebendo que as aulas estão ficando muito extensas, aulas aí de 1 hora. Tanto é cansativo para vocês, quanto é cansativo para mim, né, que fico lendo aí sem parar. Então eu vou dividir ele em dois. Nós vamos ver a metade desse capítulo hoje e a outra metade na quinta-feira, tá bom? Ontem nós não tivemos vídeo aqui no canal, como eu falei para vocês, eu estava resolvendo algumas coisas pessoais. Foi uma coisa muito boa que aconteceu. Eu acredito que no vídeo de domingo eu vou contar para vocês essa novidade, tá bom? Por enquanto não vou falar nada, tô com muita vontade já de falar, mas deixa tá tudo certo para poder eu contar para vocês, tá certo, gente? Então vamos começar sem mais demoras, né? Sem mais delongas. Como eu falei para vocês, esse é um capítulo muito especial. Se você tá com sua apostila impressa, se prepara para marcar muita coisa. Se você não imprimiu a apostila ainda, mas faz as anotações, tá certo? Vamos lá. Olha só. Introdução. O artigo 50 do Regimento Interno do IBGE define as competências da Diretoria de Pesquisas, que é a DPE, a saber, ou seja, o IBGE ele tem um regimento interno, que foi aquele que eu falei para vocês que provavelmente será cobrado nesse próximo concurso, mas vamos esperar o edital sair para a gente saber se vai ser cobrado, tá bom? Então lá no artigo 50 do Regimento Interno ele vai definir quais são as competências da Diretoria de Pesquisa, que é essa que nós vamos começar a estudar agora, tá certo? Então, gente, competência é uma coisa que sempre cai. Então, você vai marcar esse artigo 50, o
o inciso 1 e o inciso 2 que falam. A diretoria de pesquisas compete, ou seja, qual é a competência da diretoria de pesquisas do IBGE? 1. Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e executar estudos, pesquisas e trabalhos de natureza estatísticas relativas à situação demográfica, econômica, social, ambiental e administrativa do país. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Quando nós estudamos sobre a diretoria de geociências, eu falei para vocês que a diretoria de geociências está relacionada a tudo quanto for de tecnologia, de estudos, né? Geo significa terra, ciência significa estudo, né? Então, estudo aí dos aspectos mais físicos, digamos assim, do território brasileiro. Já a diretoria de pesquisas, o que é que está relacionado com a diretoria de pesquisas? Tudo que tem relação com levantamento estatístico, né? Então, a diretoria de pesquisa, ela planeja, ela organiza, coordena, supervisiona, executa estudos, as pesquisas, né, de natureza estatística, enfim. E 2, ela executa as ações que couberem à Fundação IBGE, ou seja, ao IBGE, no âmbito da coordenação do Sistema Estatístico Nacional. Quem é que vai executar tudo que é relacionado com estatística, com pesquisa estatística? É a diretoria de pesquisas, certo? Assim como em relação aos convênios de cooperação em matéria estatística, tá certo? Porque muitas vezes o IBGE ele faz convênios de cooperação, né, com outros órgãos para fazer levantamentos estatísticos. E quem é a pessoa responsável, a quem compete? A diretoria de pesquisas, tá bom? Essa parte você vai marcar. Competência da diretoria de pesquisa. Você vai marcar o 1 e o 2, tá certo? Continuando aqui. Além disso, as competências específicas das unidades, que são as coordenações e as gerências da Diretoria de Pesquisas Estatísticas, são definidas por meio de uma resolução, que é a resolução do Conselho Diretor, sendo a mais recente a de 13 de junho de 2015 disponível, e no IBGE não precisa se preocupar com isso, tá certo? Vamos continuar. Na área de produção estatística, as pesquisas tratam de temas diversos de âmbito social, demográfico e econômico. Então, na área de produção estatística, o que é produção estatística? É a produção de dados, de números, né? As pesquisas, elas tratam de temas diversos no âmbito social, ou seja, estatísticas em relação à sociedade, no âmbito demográfico, que demográfico significa contagem, né? E no âmbito econômico, utilizando-se de princípios fundamentais das estatísticas oficiais estabelecidas pela Comissão de Estatística das Nações Unidas em 1994 e endossadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, preste atenção. O IBGE, por ser um órgão que faz levantamentos estatísticos, ele tem que seguir alguns princípios. Esses princípios, eles são seguidos por qualquer órgão que faz levantamento estatístico, seja no Brasil, seja em outros países, tá bom? Esses princípios, eles são internacionais. Então, você está vendo aí que a apostila fala, por exemplo, que esses princípios fundamentais de estatísticas oficiais, eles foram estabelecidos pela Comissão de Estatística das Nações Unidas, né? Então, você vê que esses princípios não são princípios criados só para o IBGE, não. São princípios internacionais, para as Nações Unidas. E endossados, o que é que significa endossados? Fortalecidos, testificados, né? Pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2014. Mas vamos continuar, porque o que você tem que saber aqui é em relação aos princípios. Assim, vale definir que são estatísticas oficiais e apresentar os seus 10 princípios fundamentais. Aí aqui você vai marcar com certeza, tá certo? Vocês vão perceber que nesse capítulo a gente vai marcar muita coisa. E uma delas é a definição, ou seja, o que é uma estatística oficial. Então, a definição e esses 10 princípios, tá certo?
Vamos começar pela definição. Tá bem aí para vocês verem na sua tela. O que são estatísticas oficiais? São informações produzidas e disseminadas por agências governamentais em bases regulares, regidas pela legislação em matéria de estatísticas ou regulamentos administrativos, sujeitas ao cumprimento de um sistema padronizado de conceitos, definições, unidades estatísticas, classificações, nomenclaturas e códigos para. Aí você vai dizer, nossa, não entendi nada, bem complicado. Mas não é complicado não, gente. Essa parte aí é bem tranquila. Veja só. O que são estatísticas oficiais? São informações produzidas e disseminadas por agências governamentais. No Brasil, qual é essa agência governamental? Qual é o órgão oficial de informações estatísticas do nosso país? É o IBGE. Então, as estatísticas oficiais, ou seja, não é qualquer pessoa que resolveu fazer um levantamento, uma pesquisa e divulgou na internet, não. É um órgão oficial. São informações oficiais, né? São produzidas e disseminadas por agências governamentais. Elas têm suas bases regulares, regidas por legislação em matéria específica. Nós acabamos de ver, aí eu voltando aí para mostrar para vocês, né, que utilizam-se os princípios fundamentais da Comissão de Estatísticas das Nações Unidas, né? Então, as estatísticas oficiais, elas são feitas por órgãos sérios e regulamentados, que se baseiam no sistema padronizado, né? Tem conceitos, tem definições, tem classificações, nomenclaturas e códigos para o quê? 1. Retratar as condições econômicas, sociais e ambientais. Vocês lembram que nós falamos no último capítulo, por exemplo, que o IBGE ele tem uma linha específica para falar em relação a estatísticas ambientais, né? Falar sobre degradação do meio ambiente, sobre tudo que diz relação ao meio ambiente. E sociais também, o censo demográfico é um exemplo disso, né? Tem pesquisas também do IBGE que fazem levantamentos econômicos. Então, retratar as condições econômicas, sociais e ambientais, fornecer subsídios para o planejamento, execução e acompanhamento de políticas públicas. Então, o que é fornecer subsídio? É fornecer base, fornecer material para que os administradores eles possam implementar as políticas públicas no nosso país, né? Proporcionar suporte técnico para tomadas de decisões. Vocês vão ver mais aí na frente, por exemplo, que a escolha do número de deputados federais, deputados estaduais, vereadores é de acordo com o número da população de cada município, de cada estado, entendem? Então, dessa forma, as estatísticas oficiais elas proporcionam suporte técnico para a tomada de decisões e consolidar o exercício da cidadania. Como se consolida o exercício da cidadania? Através do levantamento estatístico, por exemplo, um prefeito ele pode definir se a cidade precisa construir uma creche ou um posto de saúde. E isso faz com que as pessoas tenham acesso ao exercício da sua cidadania, né? O exercício dos seus direitos básicos fundamentais. Continuando. Agora nós vamos falar sobre esses 10 princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Você marca, gente, tudo o que é fundamento, princípio, conceito, todas essas coisas é o que costuma cair em prova. E agora nós vamos ver os 10 princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Tá certo? Aí pode ser que você ache estranho que os números estão bagunçados. Vocês estão vendo aí, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Veja só. O IBGE, esses princípios, eles são princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Esses princípios, eles são internacionais. Eles servem para todo e qualquer órgão que vai trabalhar com produção estatística oficial nos seus países de origem, certo? Porém, o IBGE, ele também tem seus princípios, que muitas vezes são iguaizinhos os princípios fundamentais das estatísticas oficiais.
Então, por exemplo, esse princípio, o primeiro aí, que é relevância, imparcialidade e igualdade de acesso, ele é o sexto princípio do IBGE. Vocês estão entendendo? Então, por isso que começa no número 6, aí vai 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês estão entendendo? É por isso. Mas vamos lá, não se atenham aos números. Vamos pensar, vamos ler os princípios e ver o que cada um deles significa. Então, os 10 princípios fundamentais das estatísticas oficiais são: o primeiro, relevância, imparcialidade e igualdade de acesso. Relevância por quê? Porque os dados estatísticos têm que ser dados relevantes, que façam alguma diferença na sociedade, como nós vimos, né? Os dados estatísticos, eles vão servir como embasamento para a tomada de decisões, né? Na política, no investimento, nas cidades. A imparcialidade é que o órgão que produz essas estatísticas oficiais, ele tem que ser imparcial, independente do governo que esteja, seja, eu já falei isso em uma das aulas, seja de direita, seja de esquerda, independente de quem estiver lá no poder, ele tem que ser imparcial. A verdade é a verdade. Então, é feito o levantamento, né? Muitas vezes, quando é feito um levantamento estatístico, aquele levantamento, aquele número, ele pode favorecer ou desfavorecer quem está no poder. Mas o IBGE, o órgão que produz esses dados estatísticos, tem que ser imparcial. E a igualdade de acesso, né? A gente viu na última aula, por exemplo, que todo o levantamento estatístico tal, as pessoas podem entrar, né, no site do IBGE e acessar. Então, esse levantamento estatístico, essas estatísticas oficiais, elas, só quem vai ter acesso a elas não é só, por exemplo, um prefeito, um governador, um empresário, não. Qualquer pessoa da sociedade, inclusive você que está assistindo essa aula, se tiver interesse de saber sobre os dados, as estatísticas levantadas nas pesquisas feitas pelo IBGE, você pode entrar aí no site do IBGE e acessar. Então, o primeiro, relevância, imparcialidade e igualdade de acesso. O segundo, padrões profissionais de ética. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, sempre que você vê a palavra ética, você vai ligar a moral, certo? Então, padrões profissionais de ética. Mais uma vez, uma aposta minha é que vai cair sim o Código de Ética dos Servidores Públicos, né? Porque o tempo todo a gente está vendo a ética sendo citada. Então, segundo o princípio, padrões profissionais de ética, agir com profissionalismo e ética. Responsabilidade e transparência. Lembra também, olha, tudo está interligado, né? Nós lemos no primeiro capítulo desta apostila que o IBGE é completamente, totalmente responsável pelas informações estatísticas que ele produz e dissemina. Então, nós estamos vendo aí no terceiro princípio sobre a responsabilidade e a transparência. Então, o IBGE é totalmente responsável pelos dados que ele dissemina, né, pelas estatísticas que ele produz, e ele deve ser transparente. Qual foi o método usado? Como é que foi feito aquela amostra estatística? Não confunda a transparência com outro princípio que a gente vai ver aí embaixo, e quando eu chegar eu vou falar para vocês, tá certo? Então, responsabilidade e transparência. Depois, prevenção do mau uso dos dados. Então, o órgão que está produzindo as estatísticas oficiais, ele tem que prevenir para que esses dados não sejam usados de maneira errada. Então, ele tem a responsabilidade de prevenir o mau uso dos dados. A eficiência. É muito importante vocês saberem o que é eficiência, tá, gente? Então, eu coloquei até aqui para vocês que a eficiência, ela tá ligada ao modo de fazer uma tarefa. Não é só fazer o que tem que ser feito, mas tem que fazer da melhor maneira e com o mínimo de recursos possível. Ou seja, a eficiência, ela tá ligada ao modo como são produzidos essas estatísticas e também está ligada à economicidade. Então, fazer bem feito e fazer com economia. Isso é eficiência, tá certo?
E aí que eu falei para vocês, não confundam transparência com confidencialidade, certo? Um dos princípios está ligado à responsabilidade e transparência, mas nós também temos o princípio da confidencialidade dos dados individualizados, ou seja, os órgãos de estatística, as informações estatísticas não podem divulgar dados individualizados dos seus informantes. Então, não se divulga os dados específicos de uma casa, né? Dizer quanto aquela família ganha, o endereço daquela família, o número de telefone daquela família, o CPF dos moradores daquela casa, né? Como no censo demográfico, lá no finalzinho da pesquisa a gente pegava o CPF. Então, a confidencialidade, ela garante que não seja divulgado os dados individualizados das pessoas. Legislação, por quê? Porque todos os órgãos que produzem estatísticas têm que obedecer às leis, né, tanto do seu país, as leis internacionais referentes à estatística, e também cada órgão tem suas próprias leis internas. E coordenação nacional. O que vai ser a coordenação nacional? Órgãos oficiais de estatística sempre são nacionais, tá bom? Passa um tracinho aí nessa palavra nacional. Se disser coordenação municipal, estadual, não. Órgãos de estatísticas que fazem levantamento estatístico oficiais são nacionais, tá certo? Uso de padrões internacionais, como nós acabamos de ver aí também mais uma vez, né? Desculpa, gente. Que esses princípios, por exemplo, eles são internacionais. Então, todos os órgãos que produzem estatísticas, eles obedecem um padrão internacional. E cooperação internacional, ou seja, foi aquilo que eu falei para vocês em uma das aulas. O IBGE ele não produz essas informações somente para serem acessadas aqui dentro do Brasil, não. Quando um país ele quer, por exemplo, investir no Brasil, ele vai confiar nos dados, nas informações estatísticas oficiais produzidas pelo IBGE. Da mesma forma, se o Brasil pretende investir em outro país, ele vai confiar nas estatísticas oficiais produzidas pelo órgão oficial daquele determinado país que ele quer investir. Então, isso é a cooperação internacional, né? Um cooperando com o outro. Continuando. Nesta linha de princípios de qualidade para a produção de estatísticas oficiais, o IBGE publicou em 2013 o seu Código de Boas Práticas das Estatísticas. Foi aquele que eu falei para vocês, né? Que alguns princípios do Código de Boas Práticas Estatísticas do IBGE são iguaizinhos ao princípio de dados oficiais, de estatísticas oficiais. Ele estabelece 17 princípios e 80 indicadores de boas práticas, agrupados em 3 seções. A primeira seção fala de ambiente institucional e coordenação. A segunda seção fala de processos estatísticos e a terceira seção fala de produtos estatísticos. Vale ressaltar que uma associação entre os princípios do Código de Boas Práticas das Estatísticas do IBGE e os princípios fundamentais das estatísticas oficiais estabelecidas pela Comissão de Estatística das Nações Unidas, apresentada na publicação de 2013, que foi o que eu falei para vocês aí, né? Por exemplo, cooperação internacional é o 10º princípio das estatísticas oficiais e é o 15º princípio do Código de Boas Práticas das Estatísticas do IBGE, tá certo? Vamos continuar. Produção de informações estatísticas. As informações estatísticas produzidas pela Diretoria de Pesquisa, que é a diretoria que nós estamos estudando nesse capítulo, a DPE, Diretoria de Pesquisas, elas podem ser classificadas em. Então veja só, isso é muito importante. Todas as informações estatísticas que são produzidas pela DPE, elas são classificadas em 5 tipos. A primeira são
estatísticas sociais e demográficas, a segunda, estatísticas econômicas, a terceira, estatísticas agropecuárias, a quarta, estatísticas de preços e a quinta, sínteses econômicas, sínteses sociais e estudos. Aí veja só, lembra que eu comecei falando para vocês que para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir esse capítulo em duas aulas, uma hoje e uma quinta-feira? Então, hoje nós vamos estudamos até aqui, né? E vamos estudar esse primeiro tópico aí, que são as estatísticas sociais e demográficas. É um dos maiores tópicos que vai tomar aí a maior parte do nosso capítulo. Aí quando for quinta-feira, a gente vê estatísticas econômicas, agropecuárias, de preços e as sínteses e estudos, certo? Então, hoje vamos ver estatísticas sociais e demográficas. Lembrando que tudo que a DPE, o que é DPE? Diretoria de Pesquisas do IBGE. Tudo que a DPE produz é classificado em 5 tipos. Estatísticas sociais e demográficas, que você já subentende que fala sobre a sociedade e demografia. Estatísticas econômicas, você já entende que vai falar sobre economia, agropecuária, preços e as sínteses. As sínteses, quando chegar lá, na próxima aula você vai entender o que significa, tá certo? Então, vamos começar falando sobre estatísticas sociais e demográficas. Vamos lá, pessoal. Olha só, estatísticas sociais e demográficas. As pesquisas dessa área produzem informações sobre as principais características da população brasileira. Então, lembra que eu falei para você? Quando você pensa em sociais e demográficas, no que é que você pensa? No levantamento em relação à sociedade, e os números, demográfica é contagem, os números relacionados à população. Então, sobre o que? Sobre idade, sexo, cor ou raça, educação, trabalho, emprego, rendimento, orçamento familiar, habitação, migração, fecundidade, nupcialidade, mortalidade, saúde, saneamento básico, segurança alimentar, informalidade, assistência social, gestão pública municipal e estadual. Então, essas pesquisas, essas estatísticas sociais e demográficas, elas fazem um levantamento geral da população. Essas informações estatísticas, né, desta área são obtidas por meio de pesquisas domiciliares, ou seja, realizadas por meio de entrevistas em domicílios, ou são provenientes de registros administrativos mantidos por outras instituições. Então, presta bem atenção. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês com meu pincelzinho que dá trabalho, mas eu acho muito importante você fazer essa observação no seu material, tá certo? Veja só, preste atenção. As estatísticas sociais e demográficas, eu vou colocar assim, ó, estatística social e demográfica, certo? As estatísticas sociais e demográficas, elas são pesquisas domiciliares ou pesquisas baseadas em registros administrativos ou em estabelecimentos. Então, como é que são levantadas essas estatísticas sociais e demográficas? Elas são levantadas, nos domicílios, e elas são levantadas, deixa eu ver se eu consigo. Nossa, apaguei, não acredito, gente. Vamos lá. Já sei como é que eu faço aqui, peraí. Pronto. As estatísticas sociais e demográficas, como é que é feito esse levantamento? Nos domicílios, não tá escrevendo mais, vocês vão entender, tá? E são levantadas em registros administrativos ou em estabelecimentos administrativos
ou estabelecimentos, certo? Pronto. Tentem escrever aí, lógico, para vocês vai ficar mais bonitinho, mais organizado. Esse pincel é muito ruim, então eu não consigo fazer bonitinho com ele, pequenininho, tá? Se fizer pequeno nem aparece. Mas vocês precisam, a primeira coisa que vocês precisam saber, nós vimos, vou apagar, tá? Nós vimos que existem vários levantamentos estatísticos feitos pela diretoria de pesquisas. Estatísticas sociais, econômicas, agropecuárias, de preços e as sínteses. Nós estamos estudando as estatísticas sociais. E eu estou dizendo para vocês que o levantamento das estatísticas sociais são feitos de duas formas. A primeira forma são pesquisas domiciliares, ou seja, de casa em casa. E a segunda forma são pesquisas baseadas em registros administrativos e de estabelecimentos. É a primeira coisa que vocês precisam saber e que é muito importante. Quando eu for lendo, vocês vão entender a importância, tá certo? Vamos continuar. Então, as pesquisas dessa área produzem informações sobre as principais características da população, como eu falei, idade, sexo, cor, raça e assim por diante. Essas informações estatísticas são obtidas por meio de pesquisas nos domicílios, né? Ou seja, realizadas por meio de entrevista com os moradores. Ou, qual é a segunda? Proveniente de registros administrativos mantidos por outras instituições. E aí a gente começa vendo que são as pesquisas domiciliares. Dentro dessas pesquisas domiciliares, existem inúmeras que a gente vai ver de uma por uma. E dentro das pesquisas de registros administrativos e estabelecimentos, também existem outras e a gente vai ver de uma por uma, tá certo? Vamos começar. Quais são as pesquisas domiciliares feitas pelo IBGE? Vamos ver agora de uma por uma, tá certo? Olha só. As estatísticas sociais e demográficas têm o censo demográfico como núcleo estruturador. Além do censo e da contagem da população, algumas pesquisas domiciliares estão representadas a seguir. Então, qual é a principal pesquisa? Qual é o núcleo estruturador das estatísticas sociais e demográficas? É o censo demográfico. Ele é o núcleo, ou seja, ele é o principal. Então, além do censo, são feitas outras pesquisas. A gente sabe que o censo é feito de 10 em 10 anos. Isso não significa que só são feitos levantamentos de estatística social e demográfica no Brasil de 10 em 10 anos. Existem outros tipos de pesquisa que são essas a seguir. Vou ler o nome de todas e depois a gente vai lendo de uma por uma explicando cada uma delas, tá certo? Então, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, é a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Quando se fala em amostra, significa que vai pegar ali uma pequena quantidade de domicílios, vai fazer uma pesquisa neles e ali vai ser uma amostra estatística, certo? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, é a PNAD-C, ou seja, a PNAD contínua, é feita continuamente. Pesquisa de Orçamento Familiar, é a POF. Pesquisa Mensal de Emprego, PME. Pesquisa de Economia Informal Urbana, que é esse nomezinho aí, né? ECINF. Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS. Bem, vamos falar sobre o núcleo estruturador. Acabei de ler para vocês. Quem é o núcleo? A pesquisa principal para fazer levantamento social e demográfico é o censo demográfico e a contagem da população, certo? Então, núcleo estruturador. Quem é o núcleo estruturador? O censo demográfico e a contagem da população. Constituem as únicas fontes de referência sobre a situação da vida da população nos municípios e os seus recortes internos. Trazem informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de iniciativa privada.
e fornecem o perfil demográfico da população em níveis geográficos detalhados, fornecendo suporte a políticas sobre educação, saúde, emprego, renda, esporte, idosos, crianças e etc. O censo demográfico é realizado a cada 10 anos. Ele é o núcleo, ou seja, ele é o centro, é o principal, o núcleo das estatísticas sociodemográficas. No intervalo entre dois censos é realizada a contagem da população. O que significa isso? Que a cada 10 anos faz-se a contagem de toda a população do Brasil através do censo demográfico. Essas operações censitárias permitem acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução de características da população ao longo do tempo. Seus resultados fornecem referência para projeções populacionais. O que são as projeções populacionais? Quando você vê, por exemplo, no jornal dizendo assim, daqui a tantos anos o Brasil vai ter tantos milhões de habitantes. Isso são projeções, né? São feitas através de cálculos matemáticos que projetam o futuro, que vão dizer, por exemplo, que daqui a 50 anos o Brasil vai ter mais idosos do que jovens. Com certeza vocês já viram isso assistindo ao jornal. Isso se chama projeções populacionais, com base nas quais o Tribunal de Contas da União define, olha o que eu falei para vocês, as cotas do Fundo de Participação dos Estados, que é a FPE, e o Fundo de Participação dos Municípios, que é a FPM. Quais são essas cotas, gente? O que é que são cotas de fundo de participação? É quando o Tribunal de Contas ele decide qual é o valor que ele vai mandar para cada estado, para cada cidade do Brasil. Esse valor, esse dinheiro que os municípios, os estados recebem, são de acordo com o número, a população de habitantes de cada um. Então, por exemplo, um município pequeno, ele não pode receber a mesma coisa que um município de grande porte ou de médio porte. Então, é de acordo com a população que o Tribunal de Contas vai definir quanto é que cada cidade, quanto é que cada estado vai receber. E como é que o Tribunal de Contas sabe a população de cada cidade do Brasil? Como é que ele sabe? Através do censo demográfico, do levantamento estatístico feito pelo censo demográfico a cada 10 anos. Tá certo? Ainda contribui para a definição de representação política do país quanto ao número de deputados federais, estaduais e vereadores. Foi um exemplo que eu já dei para vocês, né? Então, por exemplo, o número de vereadores de uma cidade, ele vai de acordo com a quantidade de habitantes, né, de moradores daquela cidade. A mesma coisa serve para o deputado estadual e o deputado federal. Então, vocês veem a importância do levantamento demográfico, da contagem da população feita pelo censo, né? Atualmente, as pesquisas domiciliares fazem parte de um sistema integrado de pesquisas domiciliares, que é o SIPD, que foi desenvolvido com o objetivo de ampliar a capacidade do IBGE para atender diversas demandas por informações sociodemográficas, tendo como base uma infraestrutura de amostra única dada pela Amostra Mestra de Setores Censitários. Então, presta bem atenção. Primeiro vou falar para vocês. Amostra Mestra de Setores Censitários. Pega o seu pincel, o seu marca-texto e passa um tracinho aqui, ó, embaixo. Amostra Mestra de Setores Censitários. Nós sabemos que o IBGE ele tem a sua própria divisão política administrativa, digamos assim. E a menor partícula, vou usar essa palavra, a menor partícula, a menor amostra do IBGE é um setor censitário. Se você que está assistindo essa aula foi recenseador, você sabe o que é um setor censitário. Um setor censitário, ele chega a ser menor do que um bairro. Por exemplo, um bairro ele vai ter ali, dependendo do seu tamanho,
Se for um bairro pequeno, por exemplo, muito pequenininho, ele pode ser dividido em 3 setores censitários, né? Então, qual é a amostra mestra? É um setor censitário. Por quê? Porque ali, a partir daquela menor partícula, né, a menor partícula da divisão político-administrativa que o IBGE faz do território brasileiro é o setor censitário. É ali onde o recenseador ou o pesquisador, né, ele passa de uma por uma daquelas casas e ele faz um levantamento. Então, a amostra mestra é a dos setores censitários, certo? Então, só recapitulando aqui para vocês. As pesquisas domiciliares, ou seja, as pesquisas que são feitas de casa em casa, fazem parte de um sistema. Como é que se chama esse sistema? SIPD, Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, certo? Entendendo isso, vocês precisam saber que o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, ele está subdividido em 3 tipos de pesquisa. Quais são esses 3 tipos de pesquisa? É a PNAD contínua. A PNAD contínua, ela é uma integração, ela é a junção da PNAD normal, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e da PME, que é a Pesquisa Mensal de Emprego. Então, o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, ele é subdividido em PNAD contínua, sendo que a PNAD contínua é composta pela PNAD normal e a PME. Ele é composto pela POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, e ele é composto por pesquisas especiais. Um exemplo de uma pesquisa especial, feita pelo IBGE, por exemplo, é a PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde. Vocês vão entender isso que eu falei para vocês, lendo agora aqui o próximo parágrafo que diz. O SIPD, Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, abrange, ou seja, engloba, é composto pela PNAD contínua, que é a integração da PNAD com a PME, a POF e as pesquisas especiais, tal como foi, ou seja, ele está dizendo um exemplo, a PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada em 2013, certo? Passem o marca-texto, marquem essa parte, porque esse... Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho complicado. Esse Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, ele é muito importante, porque ele é um sistema, ou seja, ele é a junção dessas pesquisas, todas elas são pesquisas domiciliares, feitas de casa em casa, ali de porta em porta, e ele é o responsável, esse sistema, ele é o responsável pelas pesquisas domiciliares, tá certo? E aí nós vamos ver, como eu falei para vocês, eu não disse, a gente vai ver de uma por uma dessas pesquisas e o que é que elas fazem. Então vamos começar pela PNAD, tá certo? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Realizada desde 1967, ela levanta anualmente informações sobre características demográficas e socioeconômicas da população, como o sexo, a idade, educação, trabalho, rendimento, características dos domicílios e com periodicidade variável, ou seja, não é sempre, né? É variável essa periodicidade, informações sobre migração, fecundidade, nupcialidade, entre outras, tendo como unidade de coleta os domicílios. Então, qual é a unidade de coleta? Domicílios. Temas específicos abrangendo aspectos demográficos, sociais e econômicos também são investigados. Então, a PNAD, você pensa da seguinte forma: ela é uma pesquisa nacional feita nos domicílios, ela faz o levantamento anual. Se vocês quiserem marcar essa palavra anualmente, porque a banca pode dizer levantamento semestral, levantamento bimestral, então marquem, a PNAD é anual, a PNAD é feita a cada ano, certo? Todos os anos tem PNAD.
levantamento anual, informações sobre características demográficas e sociais, né? Quais são essas informações? Em relação à população, ao sexo, idade, educação, trabalho, rendimento, as características dos domicílios, enfim. Agora vamos falar sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. É a PNAD contínua. Ela foi implantada em 2012. O seu objetivo é produzir informações básicas para o estudo, desenvolvimento socioeconômico do país e permitir a investigação contínua. Então, você está vendo que lá em PNAD a gente viu a palavra anual, é um levantamento feito a cada ano. A PNAD-C, ou seja, a PNAD contínua, é feita continuamente pelos os servidores do IBGE, certo? Então, e permitir investigação contínua de indicadores sobre trabalho e rendimento. O tema central da pesquisa é o trabalho, mas também está prevista investigação de outros temas por meio de alguns módulos específicos, por exemplo, como habitação, trabalho infantil, educação e fecundidade. Então, veja só, não confunda PNAD com a PNAD contínua, certo? A PNAD é anual. O levantamento que ela faz são informações socioeconômicas da população. Tem muita coisa envolvida na PNAD, muitos aspectos que são pesquisados, levantados. Sobre sexo, idade, educação, trabalho, rendimento, informação sobre imigração, fecundidade, nupcialidade, entre outras. É muita coisa, por isso que só é feito anualmente. Já a PNAD contínua é feita continuamente, o que nos faz entender que é feito ali diariamente, né? Nós sabemos que existem os agentes de pesquisa, são aqueles que fazem concurso temporário de 2 anos, se não me engano são 2 anos, que são 2 anos, podem ser prorrogáveis por mais 2. Esse pessoal trabalha diariamente fazendo pesquisa e uma dessas pesquisas é a PNAD contínua. Então, a PNAD contínua, ela faz, como o próprio nome diz, né? Um estudo contínuo sobre o desenvolvimento socioeconômico, né? E qual é a principal, o tema central? Querem marcar? Marquem, porque é muito importante. Eu nem estou usando muito essa canetinha, porque eu já estou estressada com ela. Mas olha aqui, ó. O tema central da PNAD contínua é a pesquisa sobre o trabalho. Mas é somente trabalho? Não. Trabalho é o tema central da PNAD contínua, mas também está prevista investigações de outros temas por meio de módulos específicos, por exemplo, sobre habitação, sobre trabalho infantil, sobre educação e fecundidade. Certo? Mas o tema central da PNAD contínua é o trabalho e ela é feita continuamente. A PNAD, só a PNAD normal, é feita anualmente e as informações são sobre as características demográficas e socioeconômicas da população brasileira. Entenderam a diferença entre uma e outra? Eu considero que, como os nomes são muito parecidos, eles podem colocar uma questão, por exemplo, dizendo que a PNAD contínua faz levantamento sobre características demográficas socioeconômicas da população. Aí você, correto. E não está correto, né? Eles podem trocar uma pela outra. Então, fica atento nessas duas. Se você puder, sei lá, coloca uma estrelinha aqui e uma estrelinha para você não confundir, tá certo? Vamos lá. Agora vamos falar sobre a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. Vou puxar um pouquinho aqui. Fornece informações gerais sobre domicílios, famílias e pessoas, hábitos de consumo, despesas. A própria palavra orçamento familiar já mostra sobre o que a POF fala, né? Então, despesas e recebimento das famílias pesquisadas, tendo como unidade de coleta os domicílios, lógico, porque se nós estamos estudando agora o tópico falando sobre
as estatísticas socioeconômicas e demográficas, e nós sabemos que as estatísticas socioeconômicas e demográficas são feitas através de pesquisas domiciliares. Então, toda pesquisa que tiver dentro do âmbito das estatísticas socioeconômicas e demográficas são feitas de casa em casa, tá bom? Então, tendo como unidade de coleta os domicílios, ela atualiza a cesta básica de consumo e obtém novas estruturas de ponderação para os índices de preços que compõem o Sistema Nacional de Índices de Preços do Consumidor do IBGE e de outras instituições. Aí veja o exemplo no vídeo, nós não vamos ver vídeo, né? Vamos continuar. Só retificando aqui, que eu falei para vocês que tudo que tiver dentro de estatísticas socioeconômicas e demográficas é feito em domicílios, e não é, tá, gente? Tudo que tiver dentro das estatísticas socioeconômicas e demográficas são feitos por dois métodos. Um é através dos domicílios e o outro é baseado em registros administrativos e estabelecimentos, tá certo? Só retificando para não bagunçar a cabecinha de vocês. Vimos a POF, beleza, vamos agora para a PME, Pesquisa Mensal de Emprego. PME, Pesquisa Mensal de Emprego, você já, só do nome, você já tira um monte de coisa. Você já percebe que ela é feita mensalmente, que ela vai pesquisar sobre emprego, certo? Produz indicadores mensais sobre a força de trabalho com o objetivo de avaliar as flutuações e a tendência a médio e longo prazo em distintas áreas de abrangência, tendo como principal usuário o governo federal. Quem é o principal usuário da pesquisa mensal de emprego? O governo federal. No que tange ao planejamento das políticas públicas, ou seja, ele vai saber se ele precisa, quais são as atitudes que ele precisa tomar para gerar mais emprego, onde é que tem mais desemprego, onde é que ele precisa investir, certo? Essa pesquisa atende ainda os estudiosos do mercado de trabalho, oriundo de outras esferas governamentais, das universidades e até de entidades privadas, né? A gente vê aí que os jornais, né, dão notícias sobre as taxas de desemprego no Brasil, então tudo eles vão através dos dados do IBGE para trazer essas informações oficiais. Agora vamos na ECINF, que é a Pesquisa de Economia Informal Urbana. Então veja só, é mais uma que pode confundir você. Por quê? Porque a pesquisa mensal de emprego, ela diz respeito a quem trabalha, digamos assim, de carteira assinada, né? Trabalho formal. Mas também existe uma pesquisa para fazer o levantamento de estatísticas sobre a economia informal urbana, que é a ECINF. A pesquisa toma como unidade de investigação os domicílios, ou seja, é feito de casa em casa, nas áreas urbanas das unidades da federação. Ele coloca aí áreas urbanas, porque vocês vão perceber que nas estatísticas rurais, aí vão ter pesquisas que falam sobre emprego na área rural. Mas a ECINF é feita em áreas urbanas e de casa em casa, tá certo? Das unidades da federação e levanta a partir da presença nestes de empregadores com até 5 empregados, ou seja, é aquele microempreendedor, né, por exemplo, que ele tem até 5 empregados, ou de trabalhadores por conta própria, é aquela dona de casa que de repente vende doces, salgados, né? É aquela pessoa que faz um alongamento de unha, é o cara que conserta o carro, que tem uma oficina ali, que trabalha sozinho, enfim, né? Trabalhadores por conta própria, as condições de realização de atividade econômica e o volume da renda e a ocupação por ela gerados. Então, a renda produzida no nosso país, ela não é produzida só por quem trabalha de carteira assinada em emprego formal, né? É preciso fazer um levantamento dessas pessoas, trabalhadores informais, sobre o impacto da renda que eles produzem na economia do Brasil, certo? E quem é que faz essa pesquisa? A pesquisa de economia informal urbana,
Beleza? Vamos para a próxima. Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS. A PNS, gente, ela tem uma particularidade. Ela é uma pesquisa, digamos assim, especial, né? Ela não é feita sempre. Vocês vão perceber conforme eu vou lendo. A Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, é uma pesquisa domiciliar quinquenal. Pronto, marquem. Marquem porque nós já vimos pesquisa anual, nós já vimos que a pesquisa anual, no caso, é a PNAD, nós já vimos pesquisa contínua, que é a PNAD-C, né? PNAD contínua, e nós estamos vendo aí, ó, que a PNS, ela é quinquenal, ou seja, ela é feita a cada 5 anos. A cada 5 anos, tá certo? Então, falou em Pesquisa Nacional de Saúde, lembra, é feita a cada 5 anos, tá certo? De âmbito nacional, realizada em parceria com o Ministério da Saúde em 2013. Então, a última PNS, aliás, a última não foi feita em 2013, né? Porque essa apostila já tá um pouquinho atrasada, né? Mas você sabe que ela é feita a cada 5 anos. Tem como objetivo caracterizar a situação da saúde e os estilos de vida da população, bem como a atenção à saúde, quanto ao acesso e ao uso dos serviços, as ações preventivas e a continuidade dos cuidados, ao financiamento da assistência. Antes da PNS, houveram outras investigações sobre o tema de saúde, como um suplemento da SENAD, feito em 2003 e em 2008, que seguiram integralmente o plano amostral da PNAD correspondente. Então, lembra que a gente viu que a PNAD ela faz levantamento da população, ela pesquisa sobre tudo. Dentro da PNAD também são feitas perguntas sobre saúde, né, da população. Aí, a PNAD é feita a cada ano, mas aí a cada 5 anos vem a PNS e faz perguntas ou pesquisas especificamente só em relação à saúde, tá certo? A PNS é uma pesquisa isolada no âmbito do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares. Como eu falei para vocês, ela é especial, ela é isolada, certo? Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, e a amostra da PNS constitui uma subamostra da amostra mestra. Quem é a amostra mestra? Vocês lembram? É o setor censitário. Atualizada com dados de 2010, definida para o sistema conforme descrito anteriormente. Beleza? Agora, lembra mais uma vez, olha, eu falei para vocês. As estatísticas sociais demográficas, elas são divididas em dois. As pesquisas domiciliares, que foi as que nós vimos, né? Vimos todas essas. Querem voltar para vocês verem de uma por uma? Eu gosto de ter uma visão geral. As pesquisas domiciliares, que são o censo demográfico, né? Que é o núcleo estruturador. Aí vem PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua, a POF, que é Pesquisa de Orçamento Familiar, a PME, Pesquisa Mensal de Emprego, a ECINF, Pesquisa Economia Informal Urbana, a PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma pesquisa especial. Então, as domiciliares são essas. Mas também existem as pesquisas baseadas em registros administrativos ou estabelecimentos, que são as que nós vamos ver agora. São menos do que as domiciliares, e também são bem simples de entender, vocês vão ver. Então, ainda dentro do âmbito das estatísticas sociais e demográficas, o IBGE realiza as seguintes pesquisas baseadas em registros administrativos e estabelecimentos. Ou seja, gente, essa pesquisa ela não é feita de casa em casa, não. Elas são feitas através de registros administrativos, ou seja, registros que são guardados aí dos órgãos administrativos do Poder Executivo e outros estabelecimentos, como o exemplo dos cartórios, que vocês vão entender por quê.
Então, pesquisa de registro civil apresenta informações sobre fatos vitais ocorridos no país. Essa pesquisa de registro civil, gente, tudo que precisar de um registro, toda informação em relação a registro, essa pesquisa vai usar para fazer levantamento estatístico. Olha só, reunindo a totalidade dos registros dos nascidos vivos, ou seja, certidão de nascimento, óbitos, ou seja, as certidões de óbitos, óbitos fetais, que são no caso dos natimortos. Natimorto é quando o bebezinho morre ali durante o parto ou ele nasce morto, nasce logo em seguida, logo nasceu e morreu, né? Então, os natimortos, ele também tem ali uma certidão de óbito fetal, certo? Então, tudo isso é registro civil. Quando você casa, você tem registro de casamento. Quando você nasce, você tem registro de nascimento. Então, a pesquisa de registro civil, ela pega a totalidade desses registros e faz um levantamento estatístico. É por isso que quando você assiste jornal, por exemplo, você vê assim, a taxa de óbitos, taxa de natalidade, por exemplo, é quantos bebês nasceram naquele ano no Brasil. Taxa de mortalidade é quantas pessoas morreram naquele ano no Brasil, certo? Então, bem como a certidão de casamento, informados pelos cartórios. Então, tá vendo aí que são baseados em registros tanto administrativos quanto de estabelecimento. O cartório é um estabelecimento, né? Informados pelos cartórios, né? Os casamentos, quando as pessoas elas se casam, além de informações sobre separação, divórcios declarados pelas varas de famílias, foros, varas civis e tabelionatos, certo? Então, quando você pensa em pesquisa de registro civil, é muito simples. É só você pensar o seguinte: tudo que precisar de registro, de comprovação de papel, essa pesquisa vai pegar todas essas informações e vai fazer levantamentos estatísticos. Quantas pessoas nasceram, quantas morreram, quantas se casaram, quantas se separaram, enfim, tudo isso. Certo, gente? 2, pesquisa de informações básicas municipais, que é a MUNIC, certo? Vamos lá. Nós temos a MUNIC e a ESTADIC. Aí os nomes são parecidos, mas dá para diferenciar. MUNIC, MU de município. ESTADIC, ESTA de estado, certo? Elas vão fazer praticamente o mesmo levantamento, só que em esferas diferentes. A MUNIC em uma esfera menor, que é a esfera municipal, e a ESTADIC numa esfera maior, que é a esfera estadual. Mas vamos por uma, né? Vamos falar da MUNIC. Ela efetua periodicamente um levantamento pormenorizado de informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições públicas municipais, em especial a prefeitura, certo? Então, a MUNIC, quando a gente pensa, por exemplo, lá nas pesquisas domiciliares, o local de pesquisa é em cada domicílio. No caso da MUNIC, como é uma pesquisa baseada em registro administrativo em estabelecimentos, qual é o foco principal dela? A prefeitura, tá bom? Compreendendo também diferentes políticas e setores que envolvem o governo municipal e a municipalidade. Os dados estatísticos e cadastrais que compõem a sua base de informações constituem um conjunto relevante de indicadores de avaliação e também de monitoramento do quadro institucional e administrativo dos municípios brasileiros. Tais indicadores expressam de forma clara e objetiva não só a oferta e a qualidade dos serviços públicos locais, ou seja, a prefeitura ela está ofertando um serviço público de qualidade, é para isso que essa pesquisa é feita, né? Como também a capacidade de gestores municipais em atender a sua população. Então, esses levantamentos são feitos para isso, né? Para fazer levantamento de indicadores de uma forma clara e objetiva que mostrem não só
a qualidade dos serviços que estão sendo ofertados para a população, mas também para saber se os gestores, ou seja, os prefeitos municipais, estão atendendo a população de forma coerente, certo? E a Estadic, né, como eu falei, agora é um âmbito um pouquinho maior, que são os estados. Tem como propósito suprir a lacuna dos estudos que focalizam as esferas estaduais, notadamente no que diz respeito às suas administrações. E ou seja, se na Munic o foco é na prefeitura, no prefeito, na Estadic o foco é no governador. E oferecer elementos para análise sobre como são governadas as unidades da federação e como são definidas e implementadas suas políticas públicas. Obter informações sobre gestão e equipamentos estaduais, a partir da coleta de dados sobre temas como recursos humanos das administrações estaduais, saúde, meio ambiente, política de gênero, assistência social, segurança alimentar, nutricional, bem como inclusão produtiva, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o papel das instituições estaduais no contexto da democracia, de um novo federalismo, da descentralização. Ou seja, enquanto lá na Munic o foco é ali no prefeito, é uma coisa mais como é que o prefeito está trabalhando, como é que ele está investindo nas verbas públicas, né? Está fazendo de forma coerente, de forma correta. Na Estadic, por o Estado ser uma unidade maior, que envolve ali também vários municípios dentro de um estado, então o foco vai ser exatamente vai ser exatamente essa questão do novo federalismo e de descentralização, tá? Tirar um pouco da responsabilidade lá do presidente, né, para os governadores e ver como é que eles estão trabalhando, como é que eles estão investindo em políticas públicas no meio ambiente, política de gênero, assistência social, segurança alimentar, enfim, tudo isso engloba muita coisa, tá certo? Próxima, pesquisa de assistência médico-sanitária, AMS, investiga todos os estabelecimentos de saúde existentes no país, que prestam assistência à saúde individual ou coletiva, tanto públicos quanto privados. Prestem bem atenção, se quiserem marcar, marquem, tá bom? A pesquisa de assistência médico-sanitária, ela faz a pesquisa em todos os estabelecimentos de saúde do país, não é só estabelecimento público não, estabelecimento privado também, com ou sem fins lucrativos, em regime ambulatorial ou de internação, né? Incluindo aqueles que realizam exclusivamente serviços de apoio e diagnose e terapia e controle regular de zoonoses, com o objetivo básico de revelar o perfil da capacidade instalada e da oferta de serviços de saúde no Brasil. Então, a pesquisa de assistência médico-sanitária, vocês só precisam saber que ela faz esse levantamento estatístico em todos os estabelecimentos de saúde, seja público ou seja privado, e também controle regular de zoonoses, ou seja, instituições de saúde relacionadas aos animais, tá certo? Agora vamos para a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a PNSB. Tem por objetivo investigar as condições de saneamento básico do país junto às prefeituras municipais e empresas contratadas para a prestação desse serviço, ou seja, serviço de saneamento básico. A gente sabe que existem empresas que são contratadas para prestar serviço. Então, essa pesquisa, a PNSB, ela vai lá nos municípios e faz o levantamento estatístico através dessas empresas, tá? Tal investigação de cobertura nacional permite não só efetuar uma avaliação da oferta e da qualidade do serviço de saneamento básico prestado, como também analisar as condições ambientais e suas implicações diretas com a saúde e a qualidade de vida da população. Pesquisas em entidades de assistência social privadas sem fins lucrativos, é a PEAS.
tem como objetivo conhecer os dados básicos sobre a rede de atendimento socioassistencial no país, né? Ou seja, são entidades de assistência social sem fim lucrativo. Então, nessas entidades também é feita essa pesquisa. A PES 2013 foi realizada por meio de uma consulta direta aos informantes nas entidades, né, nas unidades locais, por meio de ligação telefônica ou via sistema de entrevistas telefônicas assistidas por computador de entidades identificadas no Cadastro Central de Empresas, que é o SEMPRE do IBGE. Então, assim, essa pesquisa feita nas entidades de assistência social privada, sem fins lucrativos, que é a PES, ela, pelo menos em 2013, ela não foi feita presencialmente, os agentes não foram lá, né? Foi feita através de um sistema de ligação telefônica. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é a PENSE, né? Realizada junto aos estudantes do nono ano, né, que é a antiga 8ª série do ensino fundamental, de escolas públicas e privadas do país, a partir de um convênio celebrado com o Ministério da Saúde. Essa pesquisa, efetuada em consonância com as normas e diretrizes utilizadas em âmbito internacional e nacional para levantamentos envolvendo sujeitos humanos, em particular adolescentes, teve por objetivo conhecer e dimensionar os diversos fatores de risco e proteção à saúde desse grupo. Então, quando você pensar na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, você pode até marcar, ó. Deixa eu pegar aqui. Você pode até marcar aqui, ó. Conhecer e dimensionar os diversos fatores de risco e proteção à saúde desse grupo. Qual é esse grupo? Os adolescentes. Por isso que é feito no 9º ano do ensino médio, tá certo? Ressalta-se na última edição dessa pesquisa a significativa ampliação de sua abrangência geográfica, que passou a conter dados para o conjunto do país, as grandes regiões, além dos 26 municípios das capitais e do Distrito Federal, certo? Aí, gente, agora seria o momento de começar estatísticas econômicas, mas vocês viram que as estatísticas sociais e demográficas tomaram aí para mais de 1 hora já de aula, né? 1h15. Então, assim, mais de 1 hora de aula só para as estatísticas sociais e demográficas. Então, eu vou encerrar a aula por aqui, tá bom? Na quinta-feira, às 20 horas, eu volto. Vou tentar resolver a questão da câmera para poder aparecer aqui para vocês. Mas é isso. Se você chegou até o final, se você foi guerreiro e chegou até o final, não esquece de curtir, de compartilhar esse conteúdo para quem você sabe que vai estudar para esse concurso, que está estudando para o concurso do IBGE. Lembra que esse capítulo é de extrema importância para a gente, tá certo? Que ele está sendo dividido em 2 aulas. E na quinta-feira eu volto para vocês com mais um vídeo. Até a próxima!